Olá, 81. Tudo bem? Hoje a nossa aula em vídeo vai ser da unidade 4, para terminar aí, para falando do clima e da vegetação da América. Para a gente tentar aí falar do clima, né, e da vegetação, vamos dar uma relembrada aí, né, nos fatores que influenciam o clima, tá? E para relembrar que o tempo atmosférico aí ele muda constantemente devido a esses fatores. Nós vamos dar uma relembrada aí. Que são os fatores climáticos, tá? Porque o clima vai ser modificado devido a esses fatores climáticos e, consequentemente, a vegetação vai depender desse clima aí que vai ser gerado. Porque quem influencia a vegetação é o clima. Então, a gente vai começar pela latitude, tá? Que é a distância em graus de qualquer ponto da Terra à linha do Equador. As latitudes variam de 0 a 90 graus. Lembram disso? Olha aí, essa imagem para a gente dar uma relembrada na latitude, tá? Lembra que a Terra é inclinada, tá? Por isso o Sol não bate nela de uma forma igual, ele bate de uma forma desigual, sendo aí, né, a linha do Equador, a latitude 0, a área mais quente. Por isso a latitude ela influencia a temperatura. Assim, os lugares localizados próximo à linha do Equador e dos trópicos, que delimitam a zona tropical da Terra, tendem a apresentar temperatura mais elevada do que os lugares situados nas regiões polares, aonde a incidência dos raios solares é menor, que vai gerar as zonas térmicas, tá? Por isso, cada local da Terra aí eu vou ter uma temperatura diferenciada, graças aí à latitude. Ela vai influenciar a temperatura. E eu também agora vou ter a altitude, a altura, que também influencia o clima. A altitude refere-se à elevação vertical de um ponto qualquer da superfície da Terra em relação ao nível do mar. Nas altitudes, o ar é mais rarefeito. O que quer dizer isso? O ar é pouco denso. Ocorre em áreas de baixa pressão atmosférica que estão associadas às áreas de maior altitude, pois a atmosfera é menos densa do que o nível do mar e absorve menos calor. Assim, quanto maior a altitude, menor a temperatura do ar. Aí eu peguei para vocês essa foto para vocês verem, né? Quanto maior a altitude, menor a temperatura. E isso vai influenciar também no tipo de vegetação. A influência da temperatura que vai influenciar aí na vegetação. Eu também vou ter outro fator climático que vai influenciar aí, que é a maritimidade e a continentalidade. A maritimidade se refere às áreas mais próximas do mar, que apresentam a maior umidade, consequentemente, temperatura mais amenas. Já a continentalidade se refere às áreas mais interiores, dentro do continente, que podem apresentar menor umidade e temperatura mais elevadas, em virtude dos elementos culturais, como edifícios, calçadas, ruas asfaltadas, ou de elementos naturais, como a existência de áreas desérticas. Isso ocorre porque a capacidade de retenção de calor das grandes massas de água é maior que a do solo. Assim, as águas demoram mais para se aquecer do que o continente, porém, retém calor por mais tempo e demoram mais para se resfriar do que os continentes, que acontece ao anoitecer mais rapidamente. Então,
na continentalidade é o oposto da maritimidade. Quanto mais distante for da área do oceano, maior é a amplitude térmica, diferença de temperatura. Correntes marítimas são massas de água, que migram pelos oceanos e mares, influenciam as massas de ar, principalmente em relação à temperatura. Possuem características próprias, como cor, temperatura e salinidade. Elas podem ser quentes, originadas na zona intertropical, ou fria, originadas nas zonas polares. As correntes quentes de vermelho, as correntes frias de azul. Massas de ar também é outro fator que influencia o clima. São grandes volumes de ar com temperatura, pressão e umidade semelhantes às regiões que elas se originam. Elas podem ser oceânicas, continentais, tropicais, equatoriais, polares. E quando se deslocam, acabam influenciando o tempo e o clima atmosférico do lugar. Aí as zonas climáticas da Terra. Tá vendo? A área mais quente, próximo à linha do Equador. Quando eu vou me afastando da linha do Equador, vão se tornando áreas aí mais frias. Agora a gente vai entrar no clima e vegetação da América. Lembrando que o clima vai influenciar a vegetação. O continente americano apresenta diversos climas devido, sobretudo, à sua extensão territorial norte e sul. A diversidade do relevo e a atuação dessas massas de ar. Aí já falei, né, da influência da latitude e da altitude. No América do Norte eu tenho mais clima temperado e frio. Próximo à linha do Equador eu tenho quente e úmida. E na América Central os climas são mais quentes e úmidos. Então, o que eu vou ter aí de clima na América? Clima quente. Forma-se em baixas latitudes e são controlados por massa de ar quente. As temperaturas médias são de 25 graus centígrados, permitindo o cultivo de produtos tropicais como cana-de-açúcar. Eu também vou ter climas áridos, desérticos, que apresentam menos de 250 milímetros de chuvas, ou semidesérticos, que apresentam de 200 a 500 milímetros de chuva por ano. Ambos apresentam variação diária de temperatura. Vou ter climas médios, que são os temperados e subtropicais, que são lá das altitudes, influenciado pela massa de ar, quente ou fria. Apresenta estação muito quente ou muito fria. E também eu vou ter os climas frios, que pode ser o frio polar, ou glacial, ou de montanha, que são controlados por massas de ar polar. Assim, a temperatura média, gente, é de 3 graus abaixo de zero. Aqui eu também vou ter o clima equatorial nas Américas, que apresentam elevada temperatura e alto índice pluviométrico durante o ano inteiro. Eu vou ter o clima tropical, que apresenta elevadas temperaturas durante o ano todo, como estação chuvosa e outra seca no inverno. A chuvosa é no verão e a seca é no inverno. Clima subtropical apresenta chuva bem distribuída durante o ano todo e as estações do ano são bem definidas. Clima desértico é o seco e quente, com grande amplitude térmica diária, quente durante o dia e frio durante a noite. Podem ocorrer desertos quentes ou frios na América. Clima semiárido, quente durante todo o ano, com períodos prolongados e escassez de chuva. Clima mediterrâneo apresenta verões quentes e secos, invernos chuvosos com temperatura amenas. Clima temperado apresenta as 4 estações de ano bem definidas e pode variar o clima do continente e o clima do oceano. Clima frio apresenta invernos rigorosos, verões curtos. Clima polar
no extremo norte do continente, com temperatura baixas durante todo o ano. As precipitações ocorrem em forma de neve. E o clima frio de montanha apresenta temperaturas mais baixas por causa das altitudes das montanhas. Aí os climas quentes, climas áridos, de altitude médias. Vegetação. Então, como a gente já tinha comentado antes, o clima vai influenciar a vegetação. E devido à sua extensão territorial, a América tem uma variedade de clima e, consequentemente, vai ter uma variedade de vegetação. Atualmente, são cada vez mais raras as áreas do continente americano que apresentam vegetação original ou primitiva, porque quase toda a superfície já teve a sua paisagem alterada pelo ser humano. Apesar da vegetação original estar restrita em pequenas áreas, é importante estudá-la para a gente conhecer aí, né, esse elemento da natureza. Igualmente, como o clima, o solo e a vegetação. A vegetação da América do Norte tem predominância do Canadá de tundras. A vegetação da América Central assemelha-se à América do Norte, exceto pelas florestas tropicais e das costas caribenhas. A vegetação da América do Sul predomina a floresta tropical, por conta da Amazônia, mas também existem as florestas equatoriais, florestas temperadas, regiões e vegetações desérticas. Aí os tipos de vegetações. A tundra desenvolve-se no curto verão do clima polar, formado por vegetação rasteira composta de mucos, floresta boreal ou taiga. Vegetação de clima frio, composta por coníferas. São árvores em formas de cone, como pinheiro, e são resistentes aos invernos rigorosos. Floresta temperada está associada ao clima temperado. É composta de árvore que tem folhas que caem durante outono e inverno. Estepes ou pradarias. Desenvolve-se em climas temperados ou subtropicais. A vegetação é rasteira, conhecida também como campos. Vegetação desértica. Apresenta de forma rala, composta por xerófitas, plantas que vivem com pouca água. Então, gente, a gente encerra essa unidade 4, tá? Esses são os exercícios para finalizar essa unidade. Essas duas indicações culturais são muito boas, tá? Para vocês verem. Uma fala sobre a Terra, é um filme, e a outra sobre mudanças climáticas, até para a gente entender, né, os problemas hoje aí atmosféricos. Aqui são as aulas de vídeo que eu passo para vocês, né? Porque é muito pouco tempo para a gente passar um conteúdo extenso. Então, eu boto isso aí para anexar, para melhorar essas explicações. Esse é meu novo e-mail, tá? Para vocês poderem se comunicar comigo. Por favor, gente, usem ele não só para mandar avaliações. Usem eles, né, para colocar as suas dúvidas, para perguntar, para questionar, para dizer se a aula está boa ou se a aula está ruim. Eu sei que deve estar sendo muito difícil para vocês entenderem as aulas assim. Acreditem, para nós também está sendo muito difícil para explicar para vocês assim. Então vamos nos unir, tá? Para a gente poder superar essa anormalidade, para a gente poder superar essa problemática que hoje a educação está passando, tá? Então, passem para mim o que vocês estão entendendo, o que vocês não estão entendendo, se querem alguma coisa, se estão gostando, também é bom receber elogio. Manda aí pra gente, tá? Esse, infelizmente, é o único, para mim, no caso, esse é o único meio que eu tenho de comunicação com vocês. Esse é o meu novo e-mail, tá? Que vai ser usado a partir de agora. Eu vou pedir para colocar lá na página da escola também. E um grande beijo para vocês. Espero que vocês estejam se cuidando,
Saudades de vocês, torcendo para que isso tudo passe logo, para a gente poder voltar à nossa vida normal aí, tá bom? Um grande beijo em todos, fiquem com Deus.